Hello, you there, what's up? Vamos conversar agora sobre os object pronouns. Como a gente já viu em algumas situações anteriores, os pronomes são palavras que a gente utiliza para substituir nomes, substantivos em frases. E a gente tem os subject pronouns, que estão de vermelho à esquerda, e os subject pronouns, que estão de preto à direita. Teacher, qual é a diferença desses dois? Os subject pronouns, que já foram tema de um outro vídeo de revisão, são os pronomes pessoais que a gente utiliza para poder substituir as pessoas sobre as quais a gente está falando na frase. A gente utiliza esses pronomes para substituir o sujeito. I, you, he, she, it, we, you e they. Eu, você, ele ou ela para coisas e animais, nós, vocês, eles ou elas. Então, esses pronomes pessoais são usados só quando a gente vai substituir o nome daquelas pessoas, daqueles objetos, daqueles animais, que são a parte principal da oração, da frase, que estão realizando aquele ato que está sendo descrito na frase. Agora, os pronomes objeto, que são esses que estão de preto, os object pronouns, são usados para substituir os nomes das pessoas, dos objetos, dos animais, que não têm esse papel principal na frase. Eles são apenas um complemento. Eles não estão praticando ação nenhuma na frase, só recebendo. No português, esses pronomes são aqueles que a professora de português te ensinou assim, olha, pronome pessoal do caso oblíquo, átono, pronome pessoal do caso oblíquo tônico, eu lembro muito bem disso, acho que vocês devem se lembrar também, que são o lo, lá, lhe, nos, me, mim, dependendo da situação. São esses pronomes que a gente coloca depois do verbo. Então, quando a gente vai observar uma frase para identificar qual é o pronome, a gente precisa observar muito o local onde ele está. Se ele estiver antes do verbo, são grandes as chances dele ser um pronome pessoal. Se ele estiver depois, são grandes as chances dele ser um pronome objeto, ok? E, teacher, por que a gente tem uma tabela, afinal de contas? Porque é muito mais fácil a gente compreender qual é o pronome objeto que eu vou utilizar numa frase se eu entender sobre qual pessoa ele fala. Por exemplo, o me é a mesma coisa que mim, me. Ele é utilizado quando eu quero falar sobre eu mesmo. Porém, nessa frase que eu vou utilizar o me, eu não estou fazendo nada, eu só estou recebendo. O you é a mesma coisa que você. Porém, na frase que a gente vai usar, observem que ele nem muda de pronome pessoal para pronome objeto, tá? É muito uma questão do contexto mesmo. Quando ele está sendo usado como pronome objeto, a gente nem... o você não está realizando ação nenhuma. O him é o lo, lá, que a gente utiliza para poder falar quando ele não está realizando ação nenhuma, está só recebendo na frase. O her é o lá, ok? O it também é o equivalente ao it. Observem que não tem diferença, não mudou. O us é o nos. E o them é o los, las. A gente utiliza com equivalência ao they, que é eles ou elas. Para ficar mais claro, vamos observar os exemplos. Observem a frase I love you. Ela significa eu amo você. Quem ama nessa frase? Eu. I. É um pronome pessoal. Por quê? Porque está realizando a ação de amar. Agora, esse you que está aí é um pronome pessoal ou um pronome objeto? Um object pronoun. É um object pronoun. Por quê? Você não está fazendo nada, você só está recebendo o amor que eu tenho para dar, ok? Segundo exemplo, o aluno está com dificuldade, chamou a professora. Can you help me, please?
Você pode me ajudar, por favor? Olha aí, o you, que na primeira frase estava funcionando como pronome objeto, não estava fazendo nada, aqui já mudou. Aqui ele é um pronome pessoal, porque o menininho perguntou se a pessoa poderia ajudá-lo. Você pode me ajudar? Então, quem vai executar alguma ação nessa frase é o você. Agora e eu? E o mim? E o me? Tá fazendo alguma coisa nessa frase? Não. Vai receber a ajuda que o você tem para dar, ok? É um pronome objeto. Object pronoun. Olha o terceiro exemplo. God is for us. Deus é por nós. Observem que interessante aqui, eu traduzi o us como nós. Porém, o que nós estamos fazendo nessa frase? Nada. Quem faz alguma coisa aqui, no caso, é Deus, que é pelos seus filhos, por nós, que é o protetor, certo? Então, aqui a gente tem o God, que entra no lugar do pronome pessoal, que é o ele, e o us, que é o equivalente a nós, que é um pronome objeto, que está sendo colocado ali para representar todos os nossos nomes. Por último, a gente tem esse símbolo que vocês já devem ter visto por aí na internet. Watch it on YouTube. Assista isso, assista-o no YouTube. Observem que esse it que está aí não está fazendo nada. Quem vai fazer é a pessoa que vai assistir o vídeo. O it está ali paradinho para ser assistido. E é um pronome que substituiu o nome do vídeo que vai ser assistido no YouTube. Ok? Kisses.